A Marvel e a Disney podem perder os direitos de usar personagens como Homem-Aranha, Doutor Estranho e vários outros. Isso não é um rumor, isso não é um vazamento sombrio, duvidoso, aí nada disso. Isso é real, foi publicado por um site muito respeitado e tá rolando lá nos bastidores da justiça americana. Vamos conversar sobre isso, as consequências que esse processo pode ter e como ele pode acabar. Os fãs devem se preocupar? Vamos conversar sobre isso tudo aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e eu não ia nem fazer vídeo hoje, avisei que não ia fazer vídeo hoje, mas aí explode uma bomba dessas na nossa cara. Aí eu tenho que vir aqui fazer um vídeo. O que tá rolando? A Marvel Studios, assim como várias outras editoras de quadrinhos americanas, como a gente sabe muito bem, não recompensa muito bem os seus artistas. Por mais que a gente goste de super-heróis, nós temos que aceitar essa realidade inegável. Inclusive, o roteirista Ed Brubaker deu uma entrevista um tempo atrás falando que ele ficava revoltado quando via algum anúncio da série Falcão Soldado Invernal. Porque o Ed Brubaker foi um dos criadores do personagem Soldado Invernal. E ele não recebia um centavo a mais pelo tanto que estavam usando o Soldado Invernal em filme, em série, no que fosse. Inclusive, houve um problema recente com os herdeiros do Jack Kirby, lendário criador da Marvel que foi coautor de vários super-heróis famosos pra caramba, como o próprio Homem-Aranha, ao lado do Stan Lee. A Marvel também foi processada para os herdeiros do Jack Kirby ganharem alguma compensação dos ganhos da criação do Kirby e esse processo durou 4 anos, terminou com um acordo entre ambas as partes. Mas o representante do Jack Kirby deu um aviso na época, ele disse que isso iria continuar, haveriam mais casos similares. Porque o que acontece? Tem 2 frases marcantes no meio dessa coisa toda. Primeira frase é: trabalho contratado, ou então work for hire no inglês, e o método Marvel. O método Marvel de criar histórias em quadrinhos durou até os anos 90 e consistia basicamente em um autor, um criador, um roteirista, um editor, como o Stan Lee mesmo na época dele, chegava, jogava a ideia de um personagem na mão do artista e o artista criava todo o resto. Não só o visual, não só o uniforme, mas muitas vezes características fundamentais, como ele usava os superpoderes e etc. Muitas pessoas falam do Stan Lee como o grande criador de vários personagens da Marvel, mas a verdade é que a gente pode dizer que ele criou só metade desses personagens, porque a outra metade ficou por conta dos artistas, como o Jack Kirby, por exemplo. Tenha certeza que se fosse outra pessoa desenhando o Homem-Aranha, ele sairia completamente diferente de como a gente conhece hoje. E isso não é desmerecendo de forma nenhuma o Stan Lee, é só uma constatação de um fato. O método Marvel era muito colaborativo. Então não era só um roteirista ou um editor que fazia tudo, os artistas também estavam lá dentro no processo. Se você tiver curiosidade, na Disney Plus tem uma série documental chamada Marvel 616. E nos episódios lá fica bem claro como funciona o método Marvel. Tem um episódio em específico que até vai a fundo no método Marvel e explica como é que funciona. E são esses 2 conceitos, o método Marvel e o work for hire, ou seja, o serviço contratado, que a Marvel Studios e a Disney usam como muleta para dizer basicamente assim: ah não, nós contratamos esses artistas para fazer o trabalho e o trabalho só era possível dentro do método Marvel lá, que era uma coisa exclusiva da empresa, ou seja, não devemos nada a mais a esses artistas. Só que isso tá meio que caindo por terra. Como eu mesmo já disse nesse vídeo aqui, o advogado do Jack Kirby, defendendo os herdeiros do Jack Kirby, conseguiu pressionar tanto a Marvel que eles fizeram um acordo. E aí que entra o The Hollywood Reporter, que é um site com muita credibilidade, dizendo que a própria Disney estava entrando com um processo para simplesmente suspender qualquer tipo de tempo de validade sobre direito de uso de vários personagens, como o Homem de Ferro, o Homem-Aranha, o Doutor Estranho, o Homem-Formiga, o Gavião Arqueiro, a Viúva Negra, o Falcão e vários outros super-heróis. Porque o que está acontecendo é o seguinte:
O período dos direitos de uso desses personagens está quase acabando. Daí, os direitos iriam reverter para os criadores originais desses personagens e sair das mãos da Disney. Isso é simplesmente como a lei americana funciona. Só que a Disney e a Marvel não querem que isso aconteça. Eles falaram assim, essa lei aí é da hora, mas nós temos muito dinheiro e essa lei não serve pra gente não. Nós contratamos esses artistas, eles produziram usando o método Marvel e os direitos desses personagens são nossos pra sempre. O problema é o seguinte, no caso do Homem-Aranha, os direitos de uso do personagem iriam reverter para o Steve Ditko e agora para os herdeiros dele em junho de 2023. Ou seja, se a Marvel não fizer nada, teoricamente ela não vai ter os direitos mais do Homem-Aranha em 2023. Essa é uma grande batalha da empresa Disney e Marvel querendo manter a propriedade intelectual desses personagens e continuar poder usando eles quanto quiser, da forma como quiser, e do outro lado as famílias dos artistas querendo alguma compensação para esses personagens que geram bilhões de dólares para os seus detentores, enquanto os artistas responsáveis por criarem esses personagens receberam uma compensação totalmente desproporcional por isso. Eu imagino que muitas pessoas devem ter opiniões diferentes sobre isso. Alguns pensam, não, eles trabalharam para a empresa, agora a empresa pode lucrar o quanto quiser, foi o trabalho que eles fizeram só para a empresa. E um outro lado diz, não, peraí, foi um esforço criativo daquelas pessoas, elas merecem alguma compensação maior pelo lucro, pelo valor que elas geraram para a empresa. Mas no fim das contas, a resolução disso vai ser a seguinte. A Disney já está cansada de fazer lobby e manipular ou mexer, alterar as leis de direito de uso ou copyright nos Estados Unidos. O Mickey Mouse, por exemplo, o Pato Donald, esses personagens clássicos da Disney aí, já deveriam estar em domínio público há muito tempo, mas a Disney sempre chega lá e fala, ah, não, esses personagens são isentos disso, não devem cair no domínio público e tal, e acabam ficando com os direitos dos personagens, sendo os únicos que podem usar eles e lucrar com eles. E a mesma coisa eles devem fazer com esses personagens da Marvel. Vamos lembrar aqui que a Disney tem dinheiro praticamente infinito para esse tipo de processo. Então, no fim das contas, a Disney deve ganhar. Porém, o preocupante é, como eu disse, os direitos do Homem-Aranha vão acabar em 2023. E esse tipo de processo é demorado demais, dura anos e anos. Talvez até uma década. Isso significa que, na pior das hipóteses, chegando em 2023 e eles não terem resolvido nada nos tribunais até lá, provavelmente a Disney vai ter que parar de usar o Homem-Aranha até resolverem essa questão no tribunal. Então você imagina, a partir de 2023 vamos ficar uns meses ou alguns anos sem Homem-Aranha, mas isso se não chegarem a algum acordo. Porque, na melhor das hipóteses, e o que eu acho que é mais provável acontecer, segundo as informações do próprio The Hollywood Reporter e vários outros sites aí, é a Disney oferecer um valor, uma compensação para os advogados e as famílias dos artistas para eles poderem, vamos resolver isso aqui, deixa os direitos dos personagens com a Disney e eles só recebem uma grana extra para isso. E pelo que eu entendi, as chances da Marvel ter que parar de usar esses super-heróis para sempre são bem pequenas. Já que se por acaso a Marvel e a Disney perderem e os direitos desses personagens voltarem para os artistas que criaram eles, o que a Marvel e a Disney devem acabar fazendo é pagar esses artistas para continuar usando esses personagens, como se fosse um licenciamento desses personagens. Comenta aqui o que você acha disso tudo, que confusão. Eu imagino que todo mundo vai estar falando disso daqui a pouco. Aqui do lado tem outros vídeos para você já assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.